E aí, leitor, tudo bom? Vocês vão me ver sempre em cenários diferentes, porque eu estou testando cenários aqui dentro do meu quarto. Agora eu estou apoiado com vocês na minha bancada. Então, essa é a visão de quem vê da minha bancada pra estante. As 3 prateleiras que eu falei pra vocês. Meu quarto tá lindo demais, meu Deus. Então, é isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o saldo de livros e filmes que eu assisti em julho. Assim, eu achei que seria parecido com junho, mas foi totalmente diferente. Eu me frustrei comigo mesma, coloquei lá a meta altíssima de 12 livros. E assim, para produtor de conteúdo, para quem lê, trabalha e grava conteúdo, escreve conteúdo de livros, 3 livros acaba sendo pouco. Mas para quem não tem o hábito de leitura e lê 3 livros pelo menos um mês, ou lê um livro por mês, já tá lendo mais do que a média brasileira, então já tá ótimo. Mas eu me cobro bastante mesmo e tá tudo bem. Mas eu li dos 12 livros que eu queria, eu li 3 e assisti um filme dos 4 livros, dos 4 filmes que eu queria assistir. Vou começar com os filmes. Na verdade, como o vídeo vai ser pequeno, porque as metas todas não foram batidas, eu vou juntar os dois num só, os dois vídeos num só. Primeiro e único filme, meu Deus, o primeiro e único filme que eu assisti agora em julho foi Coraline, e admito que mesmo com 25 anos eu nunca tinha assistido esse filme, né? E assim, me surpreendi bastante. Que foi numa vibe de filme que eu gostei. Eu nunca tinha assistido, né? Como eu falei, nunca tinha assistido Coraline. Tinha visto algumas partes quando eu era pequena, quando eu tava lá em alta, Noiva Cadáver, A Casa Monstro e esse tipo de desenho. Que é voltado pra criança, mas tem uma temática e tem uma vibe muito mais sombria do que uma criança está acostumada a assistir. Então eu acabei não assistindo Coraline. Gostei bastante e agora quero ler o livro pra ver né, como que eu posso ali comparar o filme com o livro, como é que foi essa adaptação. Coraline, pra quem não sabe, conta a história de uma menina que se muda pra uma casa meio mal assombrada e cada andar da casa tem um morador diferente. E não cada andar na casa, dentro da casa, mas tipo, não sei explicar. Mas, tipo, em cima mora um cara que trabalha no circo, embaixo mora duas, acho que atrizes, se eu não me engano. Eles falam coisas pra ela e ela, nos sonhos dela, ela, tipo, aparecem ratos que levam ela pra um mundo diferente. E o vizinho dela que traz pra ela uma boneca como ela, assim. É bem louco, mas é bem legal. E eu fiquei com vontade de assistir de novo, porque, né, é bem sombrio e essas adaptações, esses desenhos, assim, cada vez que você assiste, você vê algo diferente. Inclusive, deu uma vontade de maratonar Dentro do Cadáver, que eu amo. Eu Estranho Mundo de Jack, que eu assisti ano passado também, eu amei. Esses filmes todos, assim, eu gostei bastante. Vou começar agora com as leituras. Não sei se eu começo numa vibe mais sombria também, ou eu vou por ordem de leitura. Eu acho que eu vou por ordem de leitura. Comecei o mês com Prelúdio Sombrio. Na verdade, eu tinha lido acho que 70% dele mês passado. E terminei ele 30% dele começo do mês, na primeira semana praticamente. Que é um romance dark. O Prelúdio Sombrio é o primeiro da série Hangman, eu acho que é esse o nome da série, da Tilly Cole. E eu já tinha tido um contato com a escrita dela antes, com Mil Beijos de Garoto. Não foi uma experiência muito gostosa, muito prazerosa, mas até que foi, assim, a escrita dela é bem gostosa. O romance dark dela é mais dark do que o da Penelope Douglas, que eu acho que só escreve romance dark. Porque, assim, a diferença dos romances da Penelope com os romances dark da Tilly Cole é que a Tilly Cole, ela coloca ali elementos da religião, né? Ela coloca seita religiosa, aquela obsessão por ser perfeita. Eu não vou contar muito porque eu quero trazer um
vídeo falando desses livros, mas se eu não me engano são 10 ou 12 livros, são muitos livros. E os livros não são curtos, são bem longos. Então eu não sei se cada livro conta um dos Hangmen, né? Porque é um clube de motoqueiro e cada cara nesse clube, meu Deus, tá difícil. Cada cara nesse clube tem ali a sua função e quem conta, né, a história principal do primeiro livro é a história do Hangman mudo, que era filho de um cara importante lá e o cara acaba morrendo e ele acaba recebendo o que o pai dele fazia, ele tinha que fazer, ele tem que fazer também. Só que na adolescência, juventude e adolescência, ele acaba encontrando uma moça na floresta, quando eles vão desovar um corpo, eles encontram uma moça e essa moça, tipo, tem os olhos de lobo. E ele fica meio que obcecado durante a vida dele inteira por essa mulher. Só que ela também é menina, tipo, ela é pequena. E ela tá toda machucada, ensanguentada, e um monte de coisa. E ele fica pensando nela o tempo inteiro. Aí, quando ele cresce, ele, né, acaba herdando as coisas que o pai dele fazia, então o título do pai dele e tal acaba passando pra ele. E ele encontra essa moça de novo pedindo ajuda e ele fica tipo, cara, ela foi uma das únicas pessoas que eu consegui falar, que eu consegui me abrir. Lembrando que ele é mudo, então ele consegue falar com o pai dele, com o melhor amigo dele, e com essa moça, e ele fica tentando entender o porquê que ele consegue falar com essa moça. Ela acaba, tipo, fugindo de coisas religiosas, seita religiosa e tudo mais, porque ela estava prometida a casar, só que ela era totalmente contra, então ela acaba fugindo desse tipo de coisa. É um livro bem pesado, eles usam termos pra falar sobre mulheres, pelo menos nesse clube, que, né, como é escrito dentro desse clube, acaba, quem lê, tipo, acaba lendo esse tipo de coisa. Então, eu não vou falar nada, mas é a classificação de mais 18, não só pelas cenas, mas principalmente pelos palavreados. Então, eu quero ler os outros. Só que quem me recomendou foi a Bia, e a Bia falou, olha, não leia tudo de uma vez, porque senão você vai entrar numa ressaca e você não vai conseguir fazer qualquer outra coisa, a não ser ler os livros. Eu falei, não, então vou dar uma pausa, quando der eu volto a ler esses livros. Eu acho que em setembro eu volto a ler esse tipo de livro. Esse mês eu tenho uma TBR, que vai sair no próximo vídeo. O outro livro que eu finalizei foi Feios, do Scott Westerfeld, que, assim, eu tentei entrar na MLI, mas eu não consegui, e um dos desafios da MLI era alguém escolher a sua leitura. E a minha mãe escolheu Feios pra eu ler, né, porque eu acho que a lombada dele chamou muita atenção. Inclusive, aqui atrás, ó, não tem como falar que não é essa série, porque eu acho que a lombada deles chama muita atenção. Então, assim, ela escolheu pra eu ler. Eu já tinha entrado nesse mundo muito tempo atrás, lá no começo do Bookstan. Tipo, me indicaram, a Clara me indicou. E eu comecei a ler e tal, eu achei a premissa interessante, só que eu estava aprendendo a ler de novo. Já tem a minha história com a criação de conteúdo aqui no canal, então se vocês assistirem, vocês vão entender o porquê que eu falo que eu aprendi a ler de novo, né? Porque eu fiquei um tempão sem ler. E quando eu voltei a ler, eu comecei a ler Feios, mas acho que não me apeteceu muito, tipo, não me apeguei muito na história. Aí eu tive que dar uma pausa. Só que o retorno dessa pausa saiu 4 anos depois, praticamente. Então eu tive que voltar a ler tudo de novo. Só que eu já sabia que tinha a menina, que ela queria ser perfeita, que no livro conta a história de um mundo, o Feios, que aos 16 anos eles ganham cirurgia pra se tornar perfeito. Então eles têm ali o corpo perfeito, cabelo perfeito, pele perfeita, tudo perfeito. E são mundos diferentes. Então pra quem vira perfeito não volta pro mundo Feios. Então o que ficou no feio vai ficar no feio e não tem o que fazer.
Só que ela encontra alguém quando ela tá fugindo do mundo do perfeito, que ela vai visitar um amigo. Quando ela tá voltando, ela encontra alguém que não quer ser perfeita e ela acaba fugindo. Tipo, tem algumas coisas que eu não posso falar porque eu quero fazer um vídeo também falando desses 4 livros quando eu finalizar essa série, porque daí eu acho que eu me sinto mais livre pra poder falar de spoiler e tudo mais, né? Voltando, ela acaba fugindo, tipo, da cirurgia. Só que como a moça foge da cirurgia e eles estão procurando pistas pra, tipo, onde ela foi, eles meio que usam a menina que era amiga dela, a pessoa quem ela teve o último contato no mundo do feio, pra ver onde que eles estão criando lá uma sociedade onde não precisa ser perfeito. Porque tem algumas coisas que eles descobriram e tal. E é muito legal. Tipo, pra quem quer sim, tipo, pra quem não leu esse tipo de gênero, esse gênero, né, que acho que é distopia, vai gostar desse livro. Eu, pelo menos, eu sou bem... Tipo, eu não li quase nada de distopia, então eu sei pouca coisa. E pra quem está começando nesse gênero, assim como eu acho que essa série aqui, ela é perfeita, porque ela vai introduzir você de forma fluida nesse universo, nesse gênero. Então eu gostei bastante. Fora assim, tem os pontos que incomoda, porque eles falam com detalhes como é que é feita a cirurgia, daí isso incomoda. Fora também que eles falam, tipo, eles criticam muito a sociedade de hoje. Como eles falam do mundo depois, daqui uns anos, né, o mundo perfeito, eles encontram as revistas que hoje em dia é dado como perfeito pra gente. E daí eles julgam e criticam isso ao máximo. Isso me incomodou muito. Enfim. O terceiro livro foi uma descoberta. Quer dizer, não foi uma descoberta, porque eu já tinha lido outras coisas do autor e eu já era encantadíssima e já sabia que eu ia gostar muito dessa história. Mas ela me surpreendeu de forma tão positiva, tão bom. E eu e a Lulu, a gente fez uma leitura coletiva desse livro e foi maravilhoso o mês inteiro, na verdade foram uns 15 dias, foi muito bom. Domingo passado teve a discussão e foi maravilhoso, o autor participou das discussões do grupo o mês inteiro, foi muito bom, que é o Mistério da Casa Incendiada do Rafa. Cara, é muito bom! E não é a casa do Rafa que é incendiada, tá? É o Mistério da Casa Incendiada do autor Rafa. Porque o sobrenome dele é bem difícil de falar, então a gente chama de Rafa, Rafinha, Reizinho, enfim. Esse livro, eu não tenho palavras pra descrever, eu ainda tenho que esperar meu coração acalmar quando eu falar desse livro. Porque, cara, tem um plot, que isso inclusive foi um dos pontos da nossa discussão, que o autor perguntou se a gente já tinha sacado no começo do livro o que estava acontecendo. E eu falei que eu era uma porta e não tinha descoberto. Até ele falar, ó, tá acontecendo isso aqui, eu não entendi. Eu não tava sabendo o que tava acontecendo, entendeu? Eu sou uma porta. Mas foi muito legal, foi uma leitura muito prazerosa, que conta a história de um casal de amigos que tem um canal no YouTube, ou na plataforma lá, né? Que fala de lugares mal assombrados e eles precisam salvar o canal que tá indo por água abaixo. E eles acabam encontrando essa casa, tipo, não é abandonada, mas é uma casa amaldiçoada. E ele acha pontos que pareçam, tipo, que não é sinônimo, mas que tem a ver com a perda da irmã dele. Então ele vai atrás dessa casa, corre atrás pra alugar, pra gravar, pra fazer as lives dentro dessa casa, justamente por causa dessa ligação com a morte da irmã dele. Porque o acidente que aconteceu nessa casa foi no mesmo dia da morte da irmã dele. E daí ele, né, vai procurar ali e tal, tipo, o que aconteceu, o que tem a ver. É muito bom.
plot, assim, até pensei no começo que poderia ser, que eu falei, tem... Lembra? Mas não pode ser isso. Aí foi chegando no começo, eu fiquei assim, pode ser, não é que pode ser? E foi, e eu me surpreendi do mesmo jeito. Foi um plot muito bem construído, muito bem escrito. E que nem eu falei no vídeo anterior, a experiência de ler um livro que você possa surtar com o autor e o autor surtar junto com você e tal, isso é muito bom. E aumenta muito mais a experiência do livro para deixar ele ainda melhor. Então foi isso, esse foi meu saldo de julho. Quem viu o vídeo antes de ontem, do dia 1º, onde eu falo do Veda, entendeu um pouco do que aconteceu, dos meus problemas familiares, né, que eu tive algumas coisas aí no meio do caminho, mas eu também tive a reforma que ali quebrou as minhas pernas. Foi difícil. Foram 2 semanas em função dessa reforma e eu ainda não terminei. Quer dizer, eu terminei a reforma, mas quando a gente reforma, a gente encontra muita coisa que a gente pode jogar fora. Então tem muita coisinha porque eu ainda tenho que organizar. Então é isso. Eu tenho muita coisa nesse mês pra fazer e é isso. Se você gostou do vídeo, se você leu algum livro daqui, comenta aqui no aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque está rolando Veda, está tendo vídeo todos os dias às 9 horas. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã.